Estamos de volta, Camila Teles. Mais um dia, mais um episódio. Mais um episódio sem susto. Qual o número que é esse episódio? Esse é o 7º da temporada. Ah, olha, ela decorou, hein? Aí sim. Ah, meu querido, eu não tô aqui pra brincar, né? O pessoal, tá pra brincar sim. Pessoal, seguinte, antes da gente apresentar nossos convidados aqui, eu queria agradecer o pessoal do Charlie Brownie, que o nome sempre é bom lembrar, que é legal pra caramba. O pessoal da Made in Mato, que vestiu a gente. O pessoal da Neogen, que é uma genética aí totalmente digital, que está sendo trazida aí para os sojicultores do Brasil. Isso, certo? Que foi a nossa parceira do agro que incentivou o podcast, Exato. né? E tem aí também um episódio com eles, viu? Para quem não assistiu, eu recomendo que assistam. Muito. E eu vou deixar a Camila Teles fazer as honras. Honras. Ó, hoje estou com 2 convidados muito especiais aqui. Exemplos de empreendedores jovens, né? São da indústria, vão contar um pouco da história pra gente, mas tem uma conexão, principalmente um deles tem uma conexão legal com o nosso setor aí, e a ideia é mostrar que tudo tá conectado. Então, Vitor e Marcos Betanin, sejam muito bem-vindos! Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais pelo apreço que eu tenho e pelo espaço que o agro tem na minha vida de uma forma indireta, por mais que eu não queria que fosse mais direto, mas já é uma grande honra. Eu também queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que é muito legal essa interação, né, de pegar pessoas de outros setores, né, que não são do agro, e conversar com vocês. Eu acho que temos muito para aprender um com o outro. Isso aí. E né, vamos fazer esse papo ser produtivo e trazer um conteúdo legal pro pessoal. Boa. Isso aí. Então, assim, vamos começar pelo começo, Bruno? Vamos. Importante, né? É, lógico. Me contem mais sobre a empresa de vocês. Eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo tem algum produto de vocês dentro de casa. Eu sempre falo, tem, de alguma forma tem. Eu tenho vários, inclusive. Então, nos contem um pouquinho a história aí da família, da indústria, o pai de vocês, como é que vocês assumiram isso, a responsabilidade que isso significa. Eu sei que o Vitor também criou uma nova marca, além de tudo. Então, o microfone é de vocês. Não, beleza. A gente é a terceira geração das empresas em beta. As empresas em beta são formadas por 6... começaram sendo formadas, na verdade, por uma grande empresa no ramo de limpeza. Então, a Betanin, que foi... a gente começou em 1949 com o meu avô. Ele tinha uma... A gente vai vendo que as coisas, elas nunca foram assim, nunca começaram já de um jeito e seguiram esse caminho até o final. Uhum. Ele tinha uma loja de produtos de limpeza aqui na Sertório, em Porto Alegre, e essa loja vendia escovas e vassouras. Vendia normal, assim, era um atacado de produtos de limpeza, e o fornecedor de escovas pegou fogo. Naquela época não era assim, tipo, vou pegar e vou procurar outro fornecedor, tem um monte de representante vindo aqui me oferecer produto. Não era assim. Então ele teve que buscar onde é que estava essa fábrica, comprar o terreno com algumas máquinas que sobraram do incêndio e começou a produzir para a loja. Então não teve um business plan, não teve nada disso, né? E a partir disso ele começou a vender para outros supermercados, outras lojas que precisavam do produto, até que resolveu focar só na indústria. E aí, aos trancos e barrancos, né? Às vezes as pessoas olham assim e pensam, agora, quando 76 anos depois, já com uma empresa com 3.300 funcionários... a gente tá foi tudo certo, deu tudo... Não, teve muitas coisas que deram errado. Nunca é assim, né? Nunca é assim. Quando a pessoa pensa que aquela linha reta, na verdade, é uma montanha russa. É verdade. É verdade. Só um parênteses, né? A ideia, quando começou, a gente era esse varejo, né? E daí, depois do incêndio, a gente comprou as máquinas e começou a fazer uma produção de vassoura, escova. A ideia ainda era ter o varejo, né, com uma pequena produção de vassoura, mas o varejo acabou não indo tão bem, né? Quanto a fábrica. E a fábrica estava indo muito melhor, né? Então teve essa transição do varejo para a indústria, que provavelmente não estava nos planos iniciais. Questão de sobrevivência até. Foi o nosso avô e os 2 irmãos deles que estavam lá tocando, né, o negócio. Então foi uma... Sempre tem, assim, eu meio que parece aquela coisa daquele livro Antifrágil, né? Vai vir a realidade, vai te derrubar
E o antifrágil é aquele que toma o impacto e se molda para a nova realidade, né? Isso. Sim, a resiliência foi uma coisa muito importante que a gente leva no DNA até hoje. Tudo que a gente faz vai passar por ups and downs, né, direto, e isso a gente tem que resistir. Sim. 74, na verdade, anos depois, eu criei uma empresa dentro do grupo de acessórios de beleza e higiene. Então, a Embeta, ela foi criando ramos de atuação, tudo a ver com a casa. Então, limpeza da casa, construção da casa com a Pincéis Atlas, que hoje é a maior empresa de acessórios para construção civil do Brasil e da América Latina. E logo depois veio a Sanremo. Cozinha. Utensílios domésticos, organização da casa. E aí, em 2019... eu criei a Lanossi pra gente justamente parar de pensar um pouco só na casa e atuar um pouco mais na vida pessoal da consumidora. Legal. Só que aí, como parece que é um negócio que a resiliência é sempre atestada, veio uma pandemia, né? No qual os produtos da Embeta tiveram uma procura muito grande para casa. E ela Embeta é o grupo. Embeta é o grupo. Tá. Tem a Betanin, Tá. foi a primeira. Aham. A Atlas. A Betania é lá de 1949. Isso. Tá. Aí nós tivemos a Atlas. A Atlas, ela foi criada dentro da Betanin para atender... Ela começou fazendo trinchas e pincéis para construção civil. E quase faliu. Foi tipo assim, durante muito tempo foi o patinho feio. Aí, quando separaram, o nosso avô, ele tomou uma decisão que foi muito peculiar, mas que mostrou, assim, que foi muito certo. Ele pegou e separou as duas empresas e botou os melhores executivos da Betanin, que era uma empresa que já estava indo bem, para ir para Atlas. E a partir disso que a coisa foi indo e estourou. E hoje a Atlas e a Betanin têm basicamente, né, o mesmo tamanho. Legal. Então depois surgiu a Sanremo, né? Chega só um pouquinho assim pertinho pra gente. Aqui. Pode até puxar pra você se quiser. Aí. Então, logo depois veio a Sanremo. A Sanremo veio com a ideia de fazer produtos plásticos para casa. Aqueles potinhos, acredito que... Tá ligado. Eu te falei, todo mundo tem Embeta em casa. Não adianta, Entendi. de alguma forma Agora eu sei tem. o que é Inclusive, esse eu tenho muita potinho. coisa da Lanossi também. Legal. Não é porque eu sou tua amiga, eu já tinha antes também. Daí, depois da Sanremo, surgiu a Ordene, que são produtos de organização para casa e escritório, tá? Que daí são caixas de plástico, prateleiras. Depois, então, a gente vê que a gente tem não é a regra isso, né? Cada negócio tem seu modelo, né? De criar novos ramos, né? Mas a gente tem uma característica que a maioria dos nossos negócios começaram como se fossem incubados dentro de uma das empresas mães, né? A Atlas saiu da Betanin, daí a Ordene saiu da Sanremo, e depois a gente teve a Super Pro, a Betanin Super Pro, que era antigamente uma linha da Betanin de limpeza profissional, né? Limpeza institucional, que depois criou seu próprio CNPJ e virou uma empresa separada. Daí depois também agora teve a Lanossi. A Lanossi também tá como se a Betanin fosse a mãe, a Lanossi estivesse na barriga, e daí a Lanossi tem a sua própria empresa, sua própria equipe e tal. Também da Betanin, a Betanin é a que mais dá filho, né? É a mais... O Eduardo hoje, nosso pai, ele é o CEO do grupo, a segunda geração, e ele comenta muito de um ambiente fértil. Então, a Betanin, ela tem uma cultura de incubar novos negócios. Então, desde linhas, e algumas linhas assim são tratadas até com um DRE, né, um demonstrativo de resultado de exercício próprio. Então, para não contaminar, não ser contaminada e não contaminar a operação mãe. Sim. E ao mesmo tempo poder ter uma análise mais crítica e completa de como é que está indo o negócio. E como que surgem essas ideias aí dentro do grupo? É um processo que vocês têm de geração de ideia ou é natural? Varia, eu acho que varia muito, assim, às vezes a gente decide que uma linha, por exemplo, vai ter um desempenho melhor se virar uma própria empresa,
né? Como foi ali na Super Pro. A gente tem casos que a gente estuda um novo mercado, a gente vê que a gente pode ser competitivo nesse mercado, a gente vê uma lacuna, a gente vê uma oportunidade, investe e entra. E tem vezes também que, por exemplo, agora a mais recente foi a BTEC, né? Que a gente viu uma oportunidade de pegar um pouco da capacidade ociosa da fábrica e vender para o mercado B2B, vender para outras indústrias esses materiais. Tipo, vamos vender o cabo de vassoura. Vamos vender a manta abrasiva. E então foi uma oportunidade encontrada. E daí, outro agora, a mais nova, é a que eu estou atuando hoje, é a Nano Solutions. A gente... Meu Deus. O Vitor comentou. São quantas empresas? Eu acho- 9 unidades. Nove Nove coisas já. 9 empresas já. E Daqui a pouco o pai deles vai dizer, pessoal, calma, take it easy. eu acho que ele não vai dizer isso. Ele vai dizer... Deixe Pelo pros contrário. filhos de vocês criarem novas agora. é, Ele é incentivador, assim, dos Incentivador novos total. negócios. Incentivador total. O avô de vocês é vivo ainda? Não, faleceu faleceu. em 2013. Querido, legal. foi- Devia ser uma aula diária com ele também, né? Porque, tipo, faz uma falta. Uma coisa que eu sempre falo que um dos meus arrependimentos é que eu era muito novo, né? Quando ele faleceu faz 10 anos, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 26. E eu só falava bobagem com ele porque eu era adolescente, né? Eu falava coisa de neto, Normal. avô e neto. Né? Então, uma coisa que pena que ele não ficou um pouquinho mais para mim poder ter tido uns papos, como é que foi Os o início da conselhos, empresa. Eu conversei com o irmão dele, o seu Dante, sobre como é que foi o início da empresa. Eu conversei com meu pai, mas meu pai não estava no início, sim, né? sim. Então, isso é uma coisa que eu queria ter visto a visão dele, mas foi... Mas, enfim, é da vida, Faz né? parte. Sabe que eu falo sempre nas palestras que eu vou sobre o meu avô. Uhum. Porque eu sou a terceira geração da fazenda. Então, assim, não é indústria. Agora temos uma agroindústria lá, né? Não sei quando tu foi, não tinha ainda a indústria ou tinha? Já tinha? Já tinha, né? Aham. E aí eu e a minha irmã somos a terceira geração. E o meu avô, ele literalmente começou tudo do zero também. E naquela época não tinha tecnologia, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada. Aí eu brinco pro pessoal e disse, gente, se vocês comprassem curso online dos nossos avós, eles iam estar milionários. Porque, assim, as lições que eles têm pra nos dar é, sem ferramenta nenhuma, fazer o negócio dar certo. E aí eu tenho a minha avó ainda, que é viva, né? Meu avô faleceu ano passado. Minha avó tem 96 anos e ela conta a história. E é, tipo, muito legal ouvir ela falar, Camila, eles dormiam no chão, no pelego, num toco de madeira, porque não tinha casa, não tinha nada pronto, eles estavam abrindo ainda, estavam entendendo como é que ia funcionar. E aí foram se virando sozinhos, assim. E aí ela conta hoje, enfim, como é que tá tudo. Ela vai lá fora, ela se emociona. Lá fora, no caso. Pra quem não sabe, Sim. lá fora é fazenda. O Bruno não sabia. Eu não sabia. Lá fora ele vai lá na sacada. Eu disse, não, lá fora, lá na fazenda, lá fora. E aí eu acho muito legal isso, porque hoje a gente tem uma geração muito imediatista, né? Então, se as pessoas olham pra vocês, falam pra nós, em geral, foi sorte, da noite pro dia conseguiram estar onde estão e tudo mais. Cara, ignora uma puta história de empreendedorismo, de sucessão, de respeito, enfim, eu acho isso muito maluco, assim. Porque às vezes as pessoas já criam um estereótipo, né? Não, e quando a gente fala da empresa, assim, eu sempre fico preocupado de não passar uma imagem, tipo, de arrogância e tal, porque é uma empresa com muito funcionário, uma empresa com muito respeito no Gigante. mercado. Mas a gente fala mais com orgulho do que... Não do que eu fiz, porque eu tô há pouco tempo lá, mas do que minha família já fez, né? Isso. É orgulho da família por ter construído tudo isso. É uma né? responsabilidade grande e até, assim, uma coisa legal de comentar é que toda essa parte de construção foi muito diferente e com ferramentas diferentes, como tu disse. Por exemplo, há 76 anos atrás, e até fazendo um adendo, 1947, não 49. Não, 49. É. Pós-guerra ali. É isso. Eles tinham que... Não tinha máquinas, não conseguia comprar máquinas, importar máquinas para Sim. fazer aqui era uma coisa de outro mundo. Sim. Então, olha só o que aconteceu. Eles se juntaram, né? Compraram uma passagem só de ida para Europa. Falaram que assim, é o equivalente, uma passagem só de ida para Europa naquela época era que nem comprar um carro de luxo hoje. Sim. E a gente comprou essa passagem só de ida para ir conhecer as máquinas da Europa.
Ah, que legal. E aí eles chegaram lá e olha isso, eles A puta visão, né? Não, total. E eles não tinham dinheiro, eles chegavam lá nas feiras e nas fábricas, eles não tinham dinheiro para comprar. Mas eles se fingiam que tinham dinheiro, né? Iam com um caderninho e começavam a anotar, assim, como é que funcionava, o que a gente devia fazer ou não devia fazer. Aí depois eles conseguiram dinheiro para voltar. E até o seu Dante falou uma vez, né? O seu Dante é nosso tio-avô. E ele disse, não, a gente até acabou indo no show de uma banda lá, de uns adolescentes, Beatles. Ai, que legal! E aí eles pegaram depois e voltaram. E chegando aqui, eles compraram ferramentas. Tanto que uma das empresas que já não existe mais hoje se chama Primafer, Primeira Ferramentaria, para construir máquinas. E tem máquinas até hoje funcionando na fábrica, construída por eles. Legal. E isso foi um diferencial competitivo muito grande na época. Sim. A partir disso, as coisas foram tomando maiores proporções. A gente começou, por exemplo, assim, quando a gente entrou no mercado de esponja, com a marca Esfrebon, a gente não imaginava que, a gente olhava para aquela coisa assim, análise das concorrências. Se a gente fizesse análise de viabilidade, a gente dizia o que a gente está fazendo, não vamos entrar. Porque tem uma empresa chamada 3M que a gente precisa competir. E eles são líderes no mundo. A gente começou a fazer a formulação e isso até foi um dos pontos que nos levou para a parte química muito forte, né? Sim. A nossa esponja foi evoluindo muito com o tempo, porque a gente investiu muito na parte química. A gente tinha que ter uma densidade certa, a nossa esponja, durante os primeiros anos, ela descolava a parte verde, a parte abrasiva da parte amarela. Ela era muito ruim. Mas com o tempo a gente foi aperfeiçoando, a gente conseguiu botar nanotecnologia nas esponjas. Que é a nova empresa. Isso. Ou não? Essa nanotecnologia foi alguns anos antes, é um outro tipo de nanotecnologia, não é o que a gente comercializa. Mas eu fui do... Né, depois que eu terminei meu estágio, que a gente pode comentar daqui a pouquinho, né, na empresa, eu entrei no P&D. Então, o P&D era junto com o laboratório, que é essa parte química da empresa. Que o P&D é o Pesquisa e Desenvolvimento. Vocês são formados em? Administração. Os dois? Foi tipo assim, eu lá no meio dos químicos formado em administração, tendo que entender sobre molécula. Mas, assim, na sinceridade, vocês nunca imaginaram não trabalhar na companhia da família? Cara, assim, eu sempre pensei assim, eu só não trabalharia na empresa da minha família se fosse para abrir o meu negócio. Ah, entendi. Sabe? Eu não consigo me imaginar trabalhando assim, fazendo uma carreira, fazer um estágio, fazer uma coisa assim, até eu conseguia, não cheguei a fazer, mas eu conseguiria visualizar. Mas fazer uma carreira ou num negócio próprio ou no negócio da minha família. Entendi. Boa. Mas assim, a gente quando a gente essa evolução da qualidade, né? Não só da esponja, de todos os produtos, se deve muito, né, eu acho que ao capital humano, em primeiro lugar, né? A gente contratou pessoas muito boas que foram evoluindo os processos e muito controle de qualidade. Assim, tem muita coisa que não existe norma de qualidade, tá? Por exemplo, para vassoura, tem muito... Não existe uma norma que, tipo, a vassoura tem que aguentar isso de peso, o cabo não pode quebrar com menos de tantos quilos, sabe? Não existe testes e normas para seguir. Então, a gente criou testes. Se tu for lá na fábrica, todo lote de produção pega uma amostra e deixa, e vai ficar sendo testado durante um período X de tempo. Por exemplo, pega um cabo, deixa na horizontal e bota um peso no meio dele, e daí um peso específico, não me lembro de cor, ou na ponteira, para a ponteira que é onde tem a rosca, né? Não cair. Hoje, por exemplo, a ponteira foi um processo de inovação, né? Um problema que tem no cabo é que ele é feito de aço. Antigamente era feito de madeira. Essa é uma outra história que eu acho que tem tanta história que não vai dar tempo para contar tudo. Mas agora o cabo de aço é um problema que o aço oxida, né? E imagina, tem gente que faz uso muito ruim da vassoura, né? Tipo, usa a vassoura para bater na barata. Ah, sim, claro. Tem gente que usa a vassoura para segurar o capô do carro. Então, porta-malas. E deixa na chuva. Então aquilo ali... Pessoal, a vassoura não é para isso. O cabo pode oxidar, né? Então, com a água. Então, o que a gente fez? As ponteiras, como o cabo, né, ele é de aço e tem uma película de plástico em volta, a gente soldou com a ponteira, que também é de plástico, a capa da vassoura com a ponteira. Sim. Então, ela é totalmente impermeável.
né? Então, hoje o nosso cabo é o que mais dura no mercado. Sim. Então, essas pequenas inovações vão fazendo os produtos serem melhores. A questão da esponja, né? Prata. A gente colocou íons de prata dentro da esponja, porque o prata, ele elimina as bactérias. Uhum. Tem uma função bactericida. Então, assim, vamos lá, resolve muito problema de contaminação cruzada. Uhum. Né? E, por exemplo, a prata, a gente pensou na prata porque, por exemplo, quando a gente toma chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode passar de boca em boca que não tem problema. Tu pensa assim, A bomba. porque a bomba é de prata. É. Então ela estabiliza e mata todas as bactérias. A gente pensou, se Nem a eu gente sabia conseguir E é um sintetizar... calor do inferno aquele chimarrão. Aí prata e calor, matou tudo. Mineiro, pra ele não faz muito sentido. Tipo, a gente tomar chimarrão na praia ou no verão. Sim, sim. Não, E a gente conseguiu pegar entre outras, a prata sempre foi usada com essa função também. E a gente conseguiu botar na esponja. E a gente não sabe se foi exatamente por isso, mas hoje a nossa esponja, a esponja que a gente produz é a mais vendida no Brasil. Então, é um dos únicos lugares Legal. que as maiores companhias do mundo, as multinacionais mundiais, não tem a liderança aqui na América Latina. E aí vocês Legal. fazem vocês fazem, não quero usar os termos aqui para o pessoal não confundir, mas vocês fazem venda para o consumidor final e também para a indústria, ou não? Assim, a Betanin, né, a Sanremo, Atlas, tudo vendem para pro varejo, atacado, atacarejo e tal, para chegar no consumidor final. Aham. A venda para a indústria, que eu até comentei um pouco antes, é uma outra empresa que foi criada especialmente para isso, né? Uma das 9. Uma das 9. Ela vende, por exemplo, a Manta, tem gente que vai querer produzir outros produtos ou fazer até mesmo polimentos e tal, vende daí tem essa outra empresa que vende. Sim, né, a BTEC. a BTEC ela vende para a indústria e nós temos a Lotes que vende para o consumidor final de forma direta. Ah, e tem tipo Então, uma loja lá e tal. e vende uma pra- loja. Ah, Legal. A Lotes é a nossa loja de fábrica, né? E também um e-commerce. Então o pessoal pode comprar lá direto. tá. Boa. Então, e daí, como vocês veem, foram surgindo vários negócios, né? E sempre de acordo assim, com uma boa oportunidade que vai surgindo com o caminho, né? A gente vê muito isso, eu pelo menos estou no P&D, uma das coisas que aconteceu, né? Em 2019, a gente criou um departamento corporativo de P&D. Então, a gente pegou o P&D da Betanin, da Sanremo, juntou num só e criou um P&D corporativo. Uhum. E uma das coisas que a gente fez foi se aproximar de universidades, né? A gente boa. fala... Eu sempre gostei muito daquela... Quando eu visitei o Vale do Silício e tal, e esse estilo americano de grandes empresas americanas estarem próximas das universidades e gerarem inovações a partir dali, eu sempre achei muito interessante. E daí a gente fez isso, né? E é muito, né? E é uma coisa assim, tipo, tem muita pesquisa pública, sabe? Tem muita gente que critica a pesquisa pública, só fala que é dinheiro investido em bobagem. Tem esses casos, isso acontece, mas tem muita coisa interessante. E são pesquisas do povo brasileiro, é conhecimento do povo, né? Então, é um jeito da gente pegar um pouquinho do nosso imposto de volta, sabe? Aproveitar... Importante. Aproveitar e tanto, isso eu falo tanto para a indústria quanto para o agro, né? Se você se parar para olhar, tem muita gente, muito pesquisador fazendo coisas super interessantes para o agro. Só que o cara, ele é um pesquisador, às vezes ele não tem essa habilidade, assim, de pegar isso e Transformar num negócio. transformar num negócio. Às vezes ele fez uma coisa que é em uma escala laboratorial, ele tá com alguma coisa assim que precisa de alguém vir, pegar a pesquisa dele e transformar num negócio, fazer, tipo, escalonar, sabe? Foi o que a gente fez nesse das nanotecnologias que foi o que acabou virando um negócio que hoje eu tô tocando aí e tá indo muito bem, né? Então, legal. Sim. A grande diferença, porque às vezes parece, e realmente em alguns momentos na nossa história foi um crescimento um pouco desordenado. Mas, à medida que a gente foi estruturando
e juntando as empresas, porque teve um crescimento, assim, tipo, a Atlas foi para um lado, a Betanin foi para o outro, nem se falavam. Aí, de repente, a gente tem a junção e a aproximação, tanto que deixou de se chamar Grupo Betanin em 2014 e se transformou em empresas em beta. E a junção desse grupo... O nome é legal pra caramba, né? Muito. Também Empresa fala em beta é legal. em beta, né? A palavra beta significa em constante aprimoramento, Exato. versão de testes e tal. Muito legal. Então, em beta já juntou muito. Beta também é o betaninho, traz o nome. Então, a gente juntou para conseguir ter muitas... para juntar o P&D, a parte logística, a parte fabril, ter algumas similaridades, elas tinham que ser aproveitadas e como forças complementares. E aí, quando começou a surgir novos negócios já dentro dessa nova estrutura, uma coisa que eu acho muito importante é que agora todas elas têm indicadores, sabe? Então, existe dentro da Embeta uma área muito forte corporativa. Quando eu falo corporativa, significa que não é especificamente dentro de uma unidade, mas sim do grupo. É um setor da Embeta. É um Sim. setor da Embeta. E ela presta serviços como se fosse de uma consultoria de planejamento estratégico e de apoio para esses novos negócios. Ou seja, quais são os indicadores que esse novo negócio pretende alcançar? Bom, tu tá querendo levantar, sei lá, às vezes o pessoal acha que é mais ou menos assim, né? Eu chego lá pro Eduardo, né, nosso pai. Eu tive uma ideia aqui, tu me consegue 10 milhões para eu ver uma coisa? Fiz o Pix. Imagina. E não é assim. Pode ser até amanhã? Se criou, né, todo Um fluxo. Um fluxo. Isso eu acho que foi uma coisa muito interessante que antes, né, uns anos atrás, não muitos, mas também não tão pouco tempo atrás, né, cada empresa era uma só. Assim, tipo, a Betanin era a Betanin, a Sanremo era a Sanremo, não conversavam muito, até trocavam alguma coisa ou outra, mas Cada um com seu... chegou ao ponto de... Ter rivalidade interna. Não, isso tinha. Quando tinha os campeonatos de esporte entre as equipes, Nossa! tinha funcionário que não podia ir pro trabalho porque estava lesionado. Olha só. Levou cara, uma que doideira. bicuda do outro. Então, mas assim, quando chegava, né, nessa época, assim, era bem separado. Chegou eu me lembro, conto uma história que tinha até uma cerca entre a Betanin e a Sanremo. Separava. Caramba. Enfim, era... A Atlas foi pro outro lado da BR, 116. Tipo assim, nem cerca. A Atlas, não vou me misturar, brincadeira, mas... daí, eu acho que quando aconteceu a sucessão, né, da primeira geração para a segunda, eu acho que uma das principais mudanças que aconteceu foi essa criação do corporativo, né, das áreas corporativas. Basicamente, antes, cada empresa tinha o seu financeiro, o seu RH, a sua TI, o seu jurídico, e imagina, isso, né, além de custo, é um baita custo, né? Claro. Então, o que aconteceu? Pegaram essas áreas que, vamos criar um setor financeiro para todas elas. Daí faz um super financeiro. Um é um setor de RH para tudo. Daí tu padroniza as coisas entre elas. Daí é o Embeta, né? Daí é o Embeta. E até isso foi um dos motivos da troca, porque o Grupo Betanin lembrava a Betanin, né? Embeta é a família toda. Sim. Então, daí começou a ver, cara, isso além de ser uma baita diminuição de custo, começou a padronizar o processo. Tu pegou o que tinha de melhor na Betanin. De repente, um processo era melhor na Betanin do que era na Sanremo. Tu pega o da Betanin, mas daí tal outro processo era melhor na Sanremo, outro processo era melhor na Atlas. Tu pegou o melhor de tudo e criou os setores, né? E daí, mas óbvio, não foi tudo de uma vez só. Foi primeiro um setor, depois outro. Eu não sei qual foi a ordem, tá? Pra falar a verdade. Mas isso foi um pouquinho antes da gente entrar nas empresas. Mas, cara, cada ano que passa, assim, eu acho que cada ano que passa, até o Victor falou isso esses dias, acontece alguma coisa grande de mudança na empresa. Não tem um ano que não tenha uma grande ou mudança de estrutura, ou um novo seja negócio. um lançamento de uma nova... A gente inaugura uma nova fábrica no Nordeste, por exemplo. Aí o outro ano a gente resolve... a gente entra no mercado, por exemplo, com a Lanossi, no mercado de higiene pessoal. Aí no outro ano... A Atlas volta vai pro outro lado, muda de... Da BR. Volta a Atlas. Volta e cria a maior fábrica de acessórios para pintura do mundo, ali em Esteio. Então, tipo, essas coisas, a gente acaba...
é muito bom estar ali. E a empresa está sempre, sempre, sempre crescendo. Isso é uma coisa legal. E agora também, tipo, uma das coisas que também eu sei que, falando com o Matheus, falando com o Lorenzo, que é uma das grandes dores no agro, é a sucessão, né? Sim. Esse é o problema. E toda essa forma com que a gente teve... Às vezes a gente pode até pensar, bem na minha vez, não foi só entrar e dizer, olha só, quero ser o gerente. Não foi assim. A gente Eu ia perguntar como é que foi a entrada de vocês na empresa. foi bem diferente. A gente tinha já um acordo societário assinado. Eu acho que antes de falar como foi na sentada, é importante falar como é que foi a governança corporativa. Isso, porque não tem como falar, né, da preparação dos herdeiros e da sucessão sem falar da governança. Sem falar em acordo societário. É que uma empresa familiar já é complexa como um todo. Exato. Então, assim, nas suas devidas proporções, no agro é a mesma coisa, assim. O pessoal tem que fazer tudo muito corretinho e até às vezes faz um processo de trainee com os filhos dentro da fazenda, vai fazer tudo o que tiver que fazer para então assumir qualquer outra coisa. Mas também tem os que... Eu acho que assim, a gente começou a preparação, né, da governança corporativa porque a gente sabia que em breve ia ter a sucessão. E a gente contratou uma consultoria para nos ajudar, isso acho que é importante, porque é muitos sócios e tem muitas... Ter um terceiro às vezes é bom, não ficar primeiro com o segundo e ficar duas pessoas, ter um terceiro árbitro. Fora, né? E ainda mais uma empresa que está acostumada a fazer esse tipo de programa, né, nas empresas, não é a primeira vez que eles estavam fazendo, então eles sabiam, provavelmente eles já devem ter visto todos os tipos de problema que pode dar entre sócios nessas horas, né? Então, que são muitos. Mas assim, eu acho que eles primeiro começaram a fazer coisas assim que combinaram coisas. Assim, uma das primeiras coisas que foi feito foi, tipo assim, escrever os valores da empresa, sabe? Aquela missão, visão, valores, né? Isso aí era uma coisa que, assim, todo mundo sabia, mas nunca tinha sido escrito, né? E dizem que a coisa que durou menos tempo, foi mais rápida, foi os valores. Porque, tipo assim, todo mundo concordava, sabe? Que daí tinha a paixão pelo negócio, fazer bem feito, respeito pelas pessoas, foco nos resultados, porque isso a gente sabe, importante. né, uma empresa, não importa o setor dela, tá lá para dar dinheiro. Né? Isso é a principal função da empresa. Então, daí, depois disso tudo, começou a trabalhar a questão de separação do que é família, do que é empresa, do que é sociedade. Por exemplo, muito comum em empresas ainda mais de primeira geração e ainda que estão mais começando, isso aconteceu já, lá em casa. Eu chamo o cara da TI porque o computador do Marcos, tinha 6 anos, parou de funcionar e o joguinho dele não tá dando certo. Ah, mentira. Ou assim, a internet não tá funcionando. Chama o cara da TI ali, ele vai lá... Da empresa. Sim. Essas coisas aconteciam. Sim, e, tipo assim, chama um cara da TI, chama um cara não sei o que, e ajuda. Acontecia, mas aí tu tem que entender o que é da empresa. Tu não pode pegar recurso da empresa. O que é da sociedade e o que é família. Então, não deixar a família, ainda mais quanto mais a família cresce, mais isso vai acontecer, né? Atrapalhar a empresa, né? Tem que criar barreiras para proteger. Apesar de elas estarem... o outro, né? Eles estão ligados, né? A família e a empresa estão ligados, mas uma não pode atrapalhar a outra. Sim. Então... existe uma relação forte entre esses núcleos e ele tem que ser regido também um negócio que tu pensa assim, bom, tu vai fazer um acordo societário. O acordo societário foi uma das partes mais demoradas, né? Só que o acordo societário é uma das coisas que estrutura e dá base. Exato. Porque tem pontos, quando tu escreve ele, que não vai ser foco de discussão no momento. Você tem que pensar que tu não tá fazendo esse acordo pro momento. Pro momento, é pra... Tu tá fazendo esse acordo pra perenidade da empresa. Isso é muito legal vocês trazerem, porque eu visualizo uma propriedade rural quando vocês falam isso, da mesma forma. E o quão importante, né, Bruno, é profissionalizar esse processo. Porque, assim, tem muita dificuldade de muitas propriedades rurais diferenciarem o que é família e o que é trabalho. Ou, assim, as decisões que tá tomando junto lá no dia a dia não serem discutidas no momento familiar, independente do tamanho. As grandes empresas do agro já têm um processo muito parecido com o de vocês, assim, de preparo, né?
Mas a sucessão realmente é um dos grandes desafios, assim. E aí eu queria ver com você o seguinte. Vocês têm primos, primas, Temos. que trabalham lá também. Temos É uma galera. Temos, assim, da nossa geração, temos mais um primo trabalhando lá. E a gente tem uma prima estagiando, né? Tá começando. Tá estagiando, ela é mais nova que a gente, tá estagiando ali no jurídico. E vocês começaram como estagiários? Sim. A gente, dentro desse acordo societário, uma coisa muito importante é estabelecer como que um herdeiro entra no negócio. E nesse processo todo, também tem uma atenção especial para as gerações de que tu não precisa necessariamente entrar no negócio, mas tu tem que ser um bom sucessor. Então, Um sócio no futuro. tu tem que ser um bom sócio no futuro, sendo tu quer ser veterinário, tu quer ser surfista. Tu precisa ter entender como a empresa funciona. E então, dentro desse acordo societário, ficou estabelecido as condições que um herdeiro deve ter para entrar no negócio. Ou seja, as áreas que ele tem que passar, como é que vai ser esse acompanhamento, porque o acompanhamento não vai ser pelo pai, ou pelo avô, ou pelo tio. Sim. O acompanhamento se dá pelo RH com uma consultoria externa. Então, não se envolve família no processo da entrada de um sucessor. A gente montou um programa. O puxão de orelha não vem do pai. Não. E como vem de uma consultoria externa, existe a possibilidade de fazer todas essas avaliações. Sim. Assim, quando a gente começou tudo, né, num programa de preparação de herdeiro, que se chamou. Começou bem antes da gente fazer 18 anos. Acho que eu devia ter uns 14, 13 anos, o Vitor um pouquinho mais velho. A gente começou a fazer ter aulas, né, sobre esses tópicos, assim, esses que eu falei de família, sociedade e empresa, explicaram pra gente. A gente fazia visitas em outras empresas familiares, fazia faziam aulas pra gente se preparar. Mesmo, não era só para quem tinha interesse de seguir na empresa, era todos os herdeiros. Porque assim, eu posso ter primos que vão querer ser veterinários, psicólogos, mas eles vão ser meus sócios. Né? Então, eles têm que entender de negócio, porque por mais que eu vou estar lá, eles também vão estar lá. E a decisão deles vai ser importante, né? Sim. Então, eles vão ter peso nas escolhas da empresa. Então, eles têm que conhecer o negócio. Então, teve essa preparação, né? Depois, para aqueles que queriam seguir na empresa, fazer carreira na empresa, tinha uma regra. Até os 25 anos, tu tem que entrar na empresa. Depois dos 25 anos, se tu não começar o processo de estágio e tal, não entra mais. Por quê? Porque, vamos pegar ali, tem que criar aquela coisa, né? Isso foi da consultoria, uma dica da consultoria. E se existe essa ideia aí, é porque tem história. Desculpa. Quer mago? Não, tá tudo certo. Uma cerveja, um gin? Não. Sextou. Depois aqui eu vou voltar pro trabalho, então não posso. Mas... Você não, eu tomaria. Ele, assim, então vamos lá, pega o cara lá com 35 anos que fez tudo errado na vida e vai, não der nada certo, eu vou trabalhar na empresa. Faz sentido. Então, tipo, tu protege, a empresa não tu separa a família e a empresa, entendeu? Cara, eu gostei disso. Imagina se os pais não se faziam falar assim, tu tem até os 25 anos pra entrar, depois não entra mais. Não, tu tem até os 25 anos pra fazer o estágio. Tu pode fazer o estágio e fazer alguma outra coisa, só que tu tem que ter feito o estágio e ter tido êxito ali, né? Êxito nesse estágio. Muito legal. E daí tem outras regras, tipo, por exemplo, a gente não pode abrir um negócio com o nome Betanin. Ou concorrer, ou fornecer. Fornecer é importante. Tu não pode abrir um negócio para fornecer. Porque isso acaba tendo conflito de interesse. Claro. Nenhum familiar pode abrir um negócio voltado para o ramo de entretenimento. Né? Tem coisas assim. Tipo, daqui a pouco, vamos lá. Um parente resolve abrir uma boate de festa ou um outro negócio aí que é polêmico. E, tipo assim, se botar o nome da empresa, no sobrenome da família, então pior ainda, né? Porque o sobrenome da família ainda é o nome da empresa. Boate Betanin. Tem coisa até pior que boate, imagina. Abre uma casa de strip. Então tem todas essas coisas e porque pega na imagem da empresa, né? Sim. Se daqui a pouco tu pega, imagina assim, vamos pegar, boate de stripper, daí tu bota o nome de uma família grande, esses caras empresa muito grande, ficou Deus muito feio, né? É horrível. Né? Enfim, né? Tem essas o acordo ele te protege de várias e te deixa pronto
para tu estabelecer daí metas e resultados. Então, a gente tem sistemas lá que, por exemplo, familiares da segunda geração, e a gente também está dentro desse processo, tem que entregar resultado. Senão, existe e já acontece substituição. Sim. Tu é Não tem essa de ficar confortável ali, tem que entregar. O valor de foco no resultado é realmente isso. Massa. Porque, por exemplo, quando eu criei a Lanosse, em 2019, a gente começou a vender, a primeira venda foi em 2020, né? 2019 foi o desenvolvimento de produto, todas as etapas. A gente tinha metas para alcançar. Se a gente não alcançou, existe, sim, não é assim, vai cair fora. Não, teve a pandemia, a gente teve que refazer todo um business plan e acompanhar ele. Eu acho que uma das principais coisas que a gente usa lá, que é um sistema e um método de administração que tem toda a Embeta, que a gente não precisa necessariamente chegar no número, mas tem que prever o número certo, com antecedência. Então, tipo assim, esse mês eu não vou chegar no resultado, por isso, aquilo. Então, prevendo isso, eu posso manejar o que eu vou fazer de recursos, todos os inputs que eu iria botar, eu economizo. E, às vezes, tu tem que fazer um plano de ação, inclusive sobre quando tu passa do resultado. Porque passar do resultado, às vezes, gera todo um problema de planejamento e controle da produção. Então, passei do estado, não preciso fazer nada. Precisa também. Porque tu vai ter ações para explicar e para fazer quando tu passa 30% do resultado. Exatamente. Então, todas essas etapas deixam... uma das coisas que eu acho mais importantes que a gente aprende em administração é que tu não pode administrar o que tu não consegue medir. Então, tu tem que medir tudo. E isso é uma das coisas que eu trouxe, principalmente para o marketing, porque hoje em dia eu sinto que o marketing ele saiu um pouco fora da parte mais exata da ciência do marketing. E foi um pouco mais para coisa assim, muito conceitual, empírica. Teste. Só que eu acredito muito e eu tenho implementado isso. Sua área é marketing? Só pra... Não. É administração de forma geral, assim. Só entusiasta do marketing. Eu comecei a me interessar mais no marketing no último ano e meio, assim, porque eu consegui identificar e resolver muitos problemas da empresa com uma visão mais matemarketing, sabe? Boa. Então, a gente começou a dizer assim, awareness. Awareness é bom. Mas onde é que está o teu indicador de conversão desse awareness? Como é que tu está medindo se a consciência de marca, né, que tu está gerando tá se transformando em bons leads? Isso é uma das coisas que as pessoas elas saem, às vezes, de uma faculdade de marketing e tu contrata elas sem saber qual o indicador que tu vai medir. Por que tu tá dizendo que isso deu certo? Tá, mas não tá gerando venda. As pessoas às vezes se esquecem que marketing é venda. E isso a gente tem trazido, tem sido bom, a gente conseguiu... Primeiro, às vezes assim, quando tu vê, estamos com um orçamento baixo de marketing. Será? Onde é que cada recurso que eu tô botando, cada input tá gerando quanto de output? Total. Tu tem que saber medir essa fábrica de transformação em receita. Porque o marketing não é tu fazer uma campanha gigantesca, aleatória, sem um objetivo sinalizado. Tipo, eu quero vender mais esse produto, eu quero focar nesse público. E aí acaba sendo aquela coisa, eu vou fazer uma campanha legal nas redes sociais, um vídeo no YouTube, ou alguma coisa assim, e esquece de pegar o número no final do dia. Então, ficou lindo. Ficou lindo, mas me trouxe o quê? Essa lindeza. Tu pega uma influenciadora, investe uma grana, gasta, e daí... O que gerou? Tudo bem, vamos lá, deu um aumento no número de vendas naquele mês. Mas tu não sabe quanto foi por causa daquilo. Sim, sabe? Tem que ter métrica. Ou tu pega 5 influenciadores e faz uma campanha. Tem uma ideia de qual que delas performou melhor. Então, sabe? a gente tem trazido termos como custo de aquisição de cliente, o CAC, para dentro da administração, dentro do marketing. A gente tem trazido termos como lifetime value, né? Quanto que um cliente que a gente conseguiu adquirir deixa ao longo de um ano de resultado, tipo, ele vai comprar 3 vezes. Então, o ticket médio é, sei lá, R$100.
Pô, então o que a gente tá falando, o que esse cliente nos deixa no ano é R$300. E a gente, tendo essas métricas, a gente muda o tom, às vezes, de uma reunião e de um lugar, porque às vezes o marketing ele pode sugar muito recurso e tu não saber para onde o dinheiro tá indo. Então, quando tu começa a botar métricas, não tem mais aquela reunião que fala, não, nós alcançamos 10 mil pessoas e eu acho que foi muito bom. Tu vê que a gente vendeu um pouquinho mais aqui. Pô, qual é a relação? Esses leads, eles são... Essas pessoas que a gente trouxe, elas são pessoas e compradores qualificados para minha empresa? Não, são. A outra coisa que a gente faz também, dentro dos novos negócios já, a gente tem uma taxa que a gente é cobrado de AVP, que é trazer, nada mais é do que trazer a valor presente as vendas que tu vende a prazo. Porque vender a prazo, ainda mais numa empresa, a Embeta ainda bem é muito capitalizada, a gente pensa assim, pô, não tem problema a gente vender a prazo, a gente tem capital de giro para sustentar a operação. Só que no começo, claro, é complicado, né? Porque tu pensa, putz, eu vendi lá 100 mil. Só que como tu vende a prazo, CDI tá alto, aquela coisa toda, tu ficou 3% do teu resultado abaixo da receita bruta, virou AVP. Claro que depois, gerencialmente, ele entra depois do EBITDA, né? Da geração de caixa da empresa. Só que a níveis de operação, a níveis de meta, de venda, tu é descontado. Sim. Então, o financeiro da Embeta, ele avalia as unidades de forma muito, muito estrita. E isso é muito bom. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Beleza, mas tu vai ter o AVP, tu vai ter aqui metas de gastos operacionais, e se tu fugir um pouco desse padrão, tu vai ter que se explicar. Sim. Então, existe uma série de coisas que te deixam... por exemplo, tu também entra na conta de perda produtos com mais de 12 meses de estoque. Sim. Tu tem uma multa. O inventário ali carrega por outro ano e Exato, multa. Porque às vezes o que a gente pensa é assim, bom, a gente tem recurso. Vamos comprar, aproveitar. O setor de compras ganha, por exemplo, por desconto na hora da compra. Então eu vou lá, em vez de eu comprar o estoque para 4 meses de um produto, de uma matéria-prima, eu vou comprar para 2 anos, porque o cara vai dar um desconto muito maior. Só que tu não faz a conta, e o comprador mais ainda, porque o comprador está olhando para a operação dele, do quanto que o dinheiro parado está deixando de render, o que eles chamam o que a gente chama, né, de custo de oportunidade. Gente, é tanto nome, tanto nome, abreviação, parará, quase que um MBA de marketing, pessoal. Não, mas isso é uma coisa marketing e vendas, né? Exatamente. Isso você leva para o pessoal, por exemplo, de compras, você leva essa visão para ele. Isso é uma coisa que já está na cultura da Embeta. A gente, e talvez seja um dos motivos que a gente conseguiu construir um caixa grande e relevante, foi justamente por medir isso. Mas sempre pode melhorar. Claro. Que legal essa história. E só desculpa, a Lanossi nasceu pré-pandemia. Para sair da parte só de limpeza e tal e escovas de cabelo, pincel de maquiagem. Cara, eu lembro sempre tu testando a máscara nas pessoas, nos teus amigos. A gente foi pra Coreia do Sul desenvolver. Cara, eu ria muito com essa história. Como é que é isso? Não, é que assim, a gente foi pra Coreia do Sul desenvolver, porque a Coreia do Sul é o país da beleza, né? E lá as melhores escovas, beleza, os melhores produtos dermatológicos. E a gente foi lá, ficamos quase um mês por ali, em Seul e tal, visitando fábricas, conhecendo. E aí a gente voltou e eu me lembro que Muito parecido com o que o teu avô fez na Europa, né? Exatamente. Foi lá dar uma analisada, só que vocês foram você já tinha o ticket de volta. A gente tinha passagem de volta. Mais tranquilo, né? Foi mais tranquilo. A rotina de skincare do coreano é muito forte, tá? quase a maior parte da população usa produto de skincare. No caminho pro trabalho, a gente olhava pro lado, máscara. Daí tu vê que a pele dos coreanos são sempre limpinha, sem espinha e tal. Eles têm uma cultura muito forte. Homem e mulher. Homem e mulher. E eles usam os produtos um pouco que não são tão... Assim, aqui não sei se dariam tão certos aqui. Por exemplo, eles... máscara de lesma. Eu trouxe... Aí tava na moda, a cada 10 lojas que a gente entrava lá de produtos de beleza, 7 delas tinham na frente produtos com lesma.
com A gosminha da lesma. gosminha da lesma. Meu Deus. E aí as pessoas... E tava vendendo pra caramba. Eu comprei uma caixa e levei pros meus amigos tudo. Quando eu voltei, a gente fez um churrasco. E aí... Distribuiu lesma. todo mundo usou. Põe aí, vamos testar, Pra bora. vocês terem uma ideia, o segundo procedimento estético mais aplicado na Coreia, só perde pro Botox, eles extraem uma substância, né, que tu depois injeta na pele, que vem do DNA do salmão, tá? E eles extraem esse DNA do salmão do esperma do salmão. E tu vira um sushi. Cara, daí tá louco. Daí eu conheço, minha namorada fez esse procedimento. Daí eu ficava usando ela, pô, tu passou esperma de salmão na cara. Não, Que tecnologia. Não, mas assim, os coreanos, mas assim, funciona, né? Então, os coreanos, eles não têm essas coisas assim, isso é muito exótico, não, isso. Ah, Se normal, funciona, pra eles é se normal. tem embasamento científico, embora. eles vão. Bora. E daí, assim, foi... Mas a diferença cultural também é muito grande. Claro. Com certeza, trazendo essa máscara para o Brasil, não seria um negócio... Ou até assim, a gente tem que levar em consideração o quanto que custa Fazer isso bombar. exato. Às vezes não vale a pena. Fica botando umas lesminhas, assim, né? E fica Não, correndo agora. Imagina pegando a gazinha. A gente quando vai lançar Põe na cara produto, direto. É complicado, né? Então, a gente, quando vai lançar um produto, a gente tem que levar em consideração a parte cultural, a gente tem que levar em consideração o ciclo de vida do produto, ou seja, a gente vai lançar uma coisa com uma nova tecnologia. Hoje, eu e o Marcos, a gente se juntou, né, para fazer um novo empreendimento. Então, vai ser o primeiro empreendimento das duas empresas juntos. Além das 9. Só que vai ficar dentro da Lanosse. Que na verdade Ele vai ser tá. meu fornecedor. Da nanotecnologia. Eu tenho a empresa da nanotecnologia, o que eu faço, tá? Ali quando surgiu aquele P&D corporativo, a aproximação com as universidades, surgiu um projeto que era encapsulamento de ingredientes, tá? A gente pega um ativo, um ingrediente qualquer, não precisa ser do cosmético, qualquer coisa, e tu coloca numa nanopartícula, tá? Tu bota ele numa cápsula, como se fosse um veículo, tu bota ele lá dentro, tá? Ele tá aqui, tipo assim, aqui dentro. Daí a gente fez um estudo, né? Qual mercados a gente poderia aproveitar essa tecnologia? Cosmético já estava um pouco mais maduro, essa tecnologia já existia, apesar de não ser exatamente igual a nossa, mas já existia nanotecnologia no cosmético, a gente identificou no nutracêutico, suplementos alimentares, bebidas energéticas, a gente identificou tem no farmacêutico, né, que é um passo ainda mais para frente, né, e existe no agro também. Eu ia chegar aí. E aí? Tem no agro, né, se eu não me engano, tem gente encapsulando ureia, né? Sim. Então, Para liberação gradual. tem tudo isso. E então, assim, daí a gente identificou que o cosmético era o que estava mais maduro, a gente partiu para esse. A gente está vendo outros mercados também, né? E daí, ali num determinado momento, a gente está fazendo, a gente testou, por exemplo, encapsulou uma vitamina C, um ácido ascórbico, botamos numa base de creme, sei lá, 5% da nosso ativo numa base de creme. Pegamos ácido ascórbico normal, o mesmo que a gente usa para encapsular. Ácido ascórbico é a vitamina C. Já tá para falar. A gente fez isso com ácido ascórbico, com vitamina A, que é o retinol, a gente fez com vários ativos, ácido hialurônico, e botamos para comparar, né? Fizemos um teste in vitro numa pele sintética, idêntica do ser humano, com células vivas e tudo, e vimos assim, vitamina C estimula a síntese de colágeno na pele, né? Colágeno é o que dá firmeza na tua pele, ruga, essas coisas. A gente viu que o nosso ativo praticamente dobrou a síntese de colágeno em comparação ao ativo livre. Então, a gente viu um grande aumento de desempenho. Esse veículo que é a nanotecnologia consegue fazer com que, por exemplo, se a gente bota vitamina C, por exemplo, tem 10%, 15% de vitamina C, só que vai ficar na pele, vai oxidar, a vitamina C oxida muito rápido. Então, com essa tecnologia, que é uma tecnologia difícil de se fazer, mas que a gente comprou todas as máquinas, todos os equipamentos, a gente consegue deixar esse ativo exatamente na camada da pele que precisa para ter o melhor desempenho e a trabalhar na antioxidação. Então, toda essa criação da Nano Solutions, e existia também em paralelo, a Lanosse já estava no mercado faz um tempo, a gente vende já em grandes canais, grandes empresas do canal Pharma.
e principalmente através da visão do Eduardo, né, que é o CEO, nosso pai, ele pensou assim, putz, uma empresa tem um grande produto, mas não tem o canal. Sim. E a outra empresa tem o canal, mas não tem esse produto com esse diferencial. Então a gente juntou e aí a gente criou uma nova marca, não é uma nova empresa, fica dentro da Lanosse, se chama Lecesa, que é em homenagem aos nossos avós, Leci e César. E essa empresa, ela tá comercializando, né? A gente fez um soft opening, né? A gente inaugurou ela agora. A gente ouviu isso ontem. Eu adoro soft opening. Isso é tendência, hein, gente? A gente escutou com a Laura do Roubadinhos que vai ter um soft open em Atlântida, gente. O centrinho. Essas coisas as expressões em inglês, eu acho bom demais. Soft elas estão open. entrando. Às vezes é muito engraçado. Uma inauguração de leve. Então. Depois vai ter a Power. Soft a Power. E aí a gente tá entrando nesse mercado com um diferencial enorme. Então, a grande parte do investimento nesse próximo ano, e já a partir de agora, está sendo nesse canal. Legal. E como vocês viram esse esquema que bombou aí da Carmed fazendo, né, da CIMED fazendo a estratégia deles Balinha Fine. Da Balinha Fine, junto com aquela esquema de lábios, de né? lábio, Porque o Adib, eu vi um podcast ele contando como que foi, disse que o negócio explodiu no TikTok. Exato. Vocês têm um pouco dessa visão de rede social pra explodir esse tipo de coisa, não? Pegar a vassoura lá, uma senhora varrendo, o negócio matando não quebra, barata. matando barata. Tem coisas que viralizam, né? E a gente... Eu adorei, ele falou, tem pessoal que mata barata. Eu Bem mato. sério, eu fiquei tipo... E eu mato. Que eu mato. Sim, Eu saio correndo, não mato. Tem Não uso a vassoura, no caso. Tem cada história, assim, que a gente escuta falar, sabe? Que a gente descobriu um cara que coleciona vassoura já. Coleciona. Aí, ó. Ele tem vassouras, coleciona vassouras que tem lá de 1990 e pouco. Olha aí, cara. Todas as edições especiais. Camilo, imagina, tu vai lá, conhece o cara, deixa eu te mostrar a minha coleção de vassouras. Tipo, muito diferente. Sim, a mulher sai correndo, né? Tipo, ok, obrigado. Não, mas assim, sobre o TikTok e essa ação, eu acho que... eu acredito que essa ação foi um negócio, assim, que reforçou o poder da rede social, né? Então, é uma o TikTok, loucura. ele tem uma capacidade de viralizar muito grande. E muitas empresas usam, viralizam, mas não rentabilizam. Eles conseguiram fazer isso porque eles juntaram não só uma viralização numa rede social com uma potência enorme, mas também venderam isso, e eu não digo só para o consumidor, porque tu tem que conectar isso com o teu cliente. E a gente separa, né? O consumidor e o cliente. O cliente é, por exemplo, a Panvel. Exatamente. E o consumidor é que eu vou comprar final. na Panvel. É a ponta final ali. Exato. E às vezes tu até separa dentro do consumidor, tu separa quem é o shopper e quem é o usuário. Né? Então, uma mãe que vai comprar um gel anti-acne para a filha. Isso. Então, tipo, o shopper é a mãe. Mas o usuário é a filha. Sim. Então a gente tem que entender essas coisas e eu acho que foi um grande case assim, de parcerias que foi feito. É porque a Balinha Fine, ela tinha até esmalte, já teve um monte de coisa. Agora os gloss. Eu comprei de um de cada sabor. Também tem uma linha de produtos tipo melatonina e tal. Esses collabs eu acho bacana, assim. Inclusive a gente pode fazer um do agro, Com Vitor. certeza. É um nano... Lanosse by Agro, Nano Agro. Agro. Tudo é agro, a louca. Mas Narcisa, Tamborideg. Pentear as plantas, assim, com uma escova. Não, mas então, mas, assim, zoando, mas é verdade, sabe? Porque as pessoas têm uma visão muito... um preconceito, né? Do agro, que o pessoal do agro é jeca, o pessoal da cidade já pensa uma coisa distorcida, assim. E, cara, tu convive mais. Tem muita tecnologia no agro, tem muita coisa evoluindo no agro. Muita oportunidade. E, tipo assim, hoje tu morar numa fazenda é talvez mais gratificante e interessante do que tu morar numa grande cidade, assim. Tanto que Com tu escolheu se excluir da cidade, o Vitor aqui.
Então, assim, é um negócio muito bacana que tu pensa lá, tem uma vida igual a da cidade, se não melhor, assim. Sim, Na questão de vaidade, na questão de tecnologia, Claro. na questão de tudo, né? Exato, e a gente vê com esses estudos em nanotecnologia, que é um dos negócios que a gente está mais investindo, né? A gente vê que existe ainda uma pista muito grande para a gente crescer. Daqui a pouco a gente consegue fazer regiões que antes eram muito áridas serem produtivas com o avanço da nanotecnologia, com a descoberta de novos ativos. Uhum. Então, Tecnologia em geral, né? A gente vê que, né, tanto o agro como a estética, qualquer área, né, pode se beneficiar muito com essa evolução de o que a gente chama de smart materials, né? Porque, na verdade, a nanotecnologia a gente chama de drug delivery system, né? A gente está melhorando a entrega do ativo na pele, na pele, Sim. Cara, vamos lá, tem muita, por exemplo, uma planta tem muitas características similares à pele humana, tá? São coisas diferentes, mas tem algumas características bem parecidas, assim. Então, cara, eu acho interessante pegar uma ciência que é aplicada numa área, tu pode aproveitar em outra, sabe? Com certeza. Óbvio, tem que fazer algumas adaptações e tal, eu não vou botar nem sei também, mas botar a vitamina C na planta não é o caso, mas outros ingredientes, talvez tu tenha que mudar um pouco as moléculas que formam a nanopartícula. Enfim, sabe? Mundo de possibilidades. Pode ir muito longe, assim, sabe? Mas, enfim, daí eu acho que essa parceria ali da Lanossi com a Nano Solutions, que foi que a gente colaborou, a gente desenvolveu uma linha de produtos pensando em fazer os melhores produtos possíveis, as melhores formulações possíveis. Fizemos um produto anti-acne, outro antioxidante, outro clareador, outro renovador, uma água micelar, géis de limpeza. E a gente formulou pensando o que seria o melhor produto possível, né? E daí entrou a Lanossi com uma ideia de fazer como é que teria que ser a comunicação da marca, estudo de mercado. Vocês já lançaram, não? Já? A gente lançou online já. Ah, tá. A gente ainda não apresentou comercialmente para clientes, mas a gente já tem uma venda online e a gente Quem quiser comprar pode. Sim. Então a gente deixa o QR Code aqui. Já vamos deixar aí. Podemos deixar um Pessoal, código né? de desconto, né? Passar baba de verem. lesma na cara. Não, mas realmente a gente fez um negócio que, olha, às vezes eu penso, pô, a gente podia ter posto até menos ativos, mas a gente foi com tudo, sabe? E realmente o produto ficou... É uma ótima ideia de presente de Natal também, né? É verdade. Isso aí, isso se chama marketing, gente. Entrega pro Brasil todo? Entrega Pronto, pro Brasil turma, ó. Lesma in vitro. É um bom... Não, esse não é lesma, esse Cara, é tecnologia. o Bruno, ele cria uns tópicos em cada conversa. Agora vai ficar o lesma in vitro. E aí tem outro que era Não, mas cachorro o deles é nanotecnologia. são outros Sim, ativos. antes no outro tava assando cachorro na China. E assim tu vai indo. Foi Mas a mulherada pesado. sempre gosta disso, né? Quando eu falei que eu desenvolvia nanotecnologia ativos para comédico, as pessoas, minhas amigas, vinham, me dá 1 quilo disso. Achando que o insumo que eu vendo é o que tu no passa quilo. na cara, né? Pega o latão, vai. Não, é tipo... E não é isso. É o subsídio As namoradas de vocês devem ser bem felizes, né? Tipo assim... Elas gostaram Elas desse gostaram. novo empreendimento. vai testando, pega, vai. A Duda tá se queixando que tu não tá dando produto pra ela. Ih, Tem código de desconto. Uma coisa é ser namorada, outra coisa é ser cunhada. O acordo societário não permite. Ela é consumidora, vai ter que... A amiga pode testar também, tá? Se precisarem, assim, numa Cobaia. pele agro. Cobaia. Vai ser cobaia dos novos produtos. Lesma não, mas o resto sim. Esperma de salmão. Não, tô legal, obrigada. Esquema de salmão. Cara, mas muito legal, muito legal. E assim, é muito bacana a gente conseguir ver que toda essa questão societária, toda essa questão de sucessão é um desafio em qualquer segmento, né, Bruno? Eu acho que seria legal a gente voltar a falar ali que a gente não finalizou a parte de como foi a nossa entrada na empresa. Ah, sim. Exatamente. Assim, ó, a gente... Como é que O meu TDAH já tinha... É que a gente vai conversando e vai mudando um pouco, mas, assim,
quando começou, né, depois que a gente fez, eu falei, né, antes menores de idade, ainda a gente tinha feito toda aquela questão de preparação de herdeiro, com aulas, cursos e tal. Daí quando cada um foi fazendo 18 anos, começou a entrar na empresa, tinha que ser criado um programa, né, de estágio, onde esse sucessor, né, herdeiro, ia passar por todos os setores das empresas. Tá? Primeiro ele passaria pelos setores corporativos. Tipo um trainee. Basicamente como um trainee, mas a gente chamava estagiário. Depois virou trainee. Alguns anos estagiário, depois Estagiário era antes de se formar, depois era trainee. Comigo foi um pouquinho diferente, mas que foi mudando, assim, tipo, primeiro entrou o nosso primo, ele passou por todos esses setores. Daí, enquanto ele estava passando, entrou o Vitor. Baseado nos feedbacks dele, eles mudaram um pouquinho do Vitor. E depois, baseado nos feedbacks do Vitor e mudaram do meu um pouco primo, mudaram um pouco o meu. Né? Então, e agora tem a prima de vocês que está entrando. Foi então nenhum foi exatamente igual ao outro, mas tipo assim, a ideia foi sempre ir tentando corrigir e aprimorando, né? Então teve áreas que de repente o Vitor falou, eu acho que não precisava poderia ter ficado um pouco menos de tempo e gostaria de ter ficado mais nessa outra área, sabe? Daí foram mudando. Mas era muito personalizado também, né? Era muito. Que depois que tu passava pela grande maioria delas, tu podia dizer, eu quero voltar para essa aqui porque eu achei muito interessante, eu queria entender um pouquinho mais, sei lá, dessa parte financeira, mais dessa parte de RH, mais dessa parte de marketing. E depois que a gente terminava isso aí, cara, e nisso a gente fazia de tudo, né? A gente chegou, quando eu tava lá na expedição, né? A gente fazia... Empacotava produto. Montava pallet. Fazia injeção de potes plásticos, Sanremo. A gente não operava a máquina porque a gente precisa de treinamento para isso, né? Mas, enfim, a gente... No meu operava. Foi um processo evolutivo. Eu, no caso, operei. No meu até não podíamos permitir, né? Operar, enfim. Daí, por mim, eu dirigia uma empilhadeira lá dentro da fábrica. Eu queria, mas não deixaram. Que tem que ter curso de empilhadeira para dirigir. É tipo uma carteira de motorista empilhadeira, né? Mas daí, depois quando eu finalizava esse estágio, né? Chegou um momento que, tipo assim, tá, cara, perguntavam pra gente, faziam reuniões com a gente, onde é que tu quer seguir, onde é que tu se vê, né? O Vitor foi um cara mais voltado para comercial, né? Eu gostava muito de projetos, então eu rodei algumas áreas que envolviam projetos até entrar no P&D, né? Mas eu gostava dessa parte, tipo assim, vamos fazer novos produtos, novos negócios, novas empresas, essa parte sempre eu gostei. De criação. Exatamente, né? E por isso que eu fui pro P&D. Depois, num determinado momento, pensei, cara, eu gosto muito de projetos, tinha desenvolvido produtos, daí desenvolvi a Nano Solutions, né? Fui gerente de projeto. Até na Leciesa eu fui gerente de projeto também, mas chegou um determinado momento que, cara, eu queria ter uma experiência de gestor de negócios, sabe? Não só gerente de projeto. Do projeto. E daí eu acabei indo para lá. O que teve de comum entre os três foram que, ao longo desse processo de entrada na empresa e depois depois de conhecer as áreas, tanto eu, quanto o Marcos, quanto o Juliano, a gente teve a oportunidade de estar ou participar ou até startar alguns projetos. E quando a gente se engaja num projeto, acaba que, por exemplo, o meu primeiro projeto se transformou numa linha de produtos dentro da Betanin. Que foi assim, a gente estava entrando na parte de... A Betanin queria vender saco para lixo. A gente estava... é um mercado enorme. A gente falou, a gente tem plano de comprar 4 máquinas que vão produzir tanto. E para isso a gente precisa chegar nesse volume de venda mensal, vendendo produção terceirizada. Eu falei, então tá, vamos criar um plano. E aí eu fui de norte a sul do Brasil, apresentando para distribuidores, ajudando gerentes, ajudando representantes a fazer essa linha bombar. Depois que ela realmente ficou constituída, fui para outros projetos, até que num desses novos negócios comerciais da Betanin, que era a parte de produtos de higiene, acabou se transformando numa nova empresa. Então, de maneira geral, existe o esqueleto
do plano de preparação de herdeiros. Só que esse esqueleto, ele tá ali para dar uma base. Que Você tem o tronco da árvore e o galho você cria depois. Tipo, eu fui pro comercial, o Juliano, nosso primo, entrou pra parte de sistemas, pra parte de e-commerce. O Marcos foi pra parte de projetos e desenvolvimento de produto. Então, apesar de nós três termos sido formados em administração, cada um foi pra um ramo completamente diferente. Todo mundo faz o que gosta. Todo mundo faz o meio que parecido também com desculpa, o nosso avô e os irmãos dele, né? A complementariedade é muito importante. Muito. Eles tinham 3 atribuições também bem diferentes. Que é um pouco do perfil de vocês também, né? Vocês têm um perfil totalmente diferente. Bem diferente. E complementam um ao outro. Isso é legal. Então, e esse o projeto da Licesa foi bem interessante porque juntou desenvolvimento de produto, né, e nanotecnologia, que é onde eu trabalho, juntou a parte da Lanosse, né, que é onde você trabalha, comercial, e juntou a parte do nosso primo, que é o e-commerce. Que é o e-commerce. Então, tipo assim, não foi intencional, tá? Não foi uma ideia, vamos juntar um projeto para os três. Aconteceu por coincidência, mas foi um projeto que nós três estávamos envolvidos. E então foi bem interessante. Mas assim, eu acho que é bem interessante. Foi uma coisa assim que tu vê que hoje cada um dos sucessores, né, herdeiros, tá num negócio próprio, um negócio considerável, muitas vezes considerado pequeno comparado com os outros, como o Betanin, Atlas, Sanremo. Mas eu acho que isso foi uma coisa importante, né? Porque por vários motivos, né? Primeiro, porque isso daí vai dar experiência para nós, né? Como administrar um negócio e tal. E também, se fosse, por exemplo, vamos botar de gerente, de diretor da Betanin, sabe? Com 22 anos, sabe? Ia ser, além de ser provavelmente ia ser uma decisão errada, né, de pegar uma pessoa com tão pouca experiência para ficar num negócio como a Betanin. Ia ser uma sacanagem com os próprios executivos lá que estão há muito tempo e que eventualmente, né, tem a missão de pegar vocês vão ocupando o espaço de vocês por competência. A gente criou o nosso espaço, né? Sim. A gente não pegou o espaço que seria de um outro executivo, entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que é muito clara para nós. E mesmo assim, quando a gente for mais velho, né, tiver uma sucessão para a terceira geração, não necessariamente eu, o Vitor, meu primo, ou algum outro familiar vai ser o presidente, CEO do grupo, sabe? Não é uma garantia que a gente tem. Sim. Sabe? Pode ser um executivo de fora ou da casa. Existe totalmente essa visão de performance. Então, a gente criou os nossos espaços. É claro que não adianta pensar que a gente fez o caminho igual de todo mundo, não. A gente tem um peso, até a gente tem uma responsabilidade diferente, né? Só que dentro desses negócios a gente tem todas as possibilidades. E isso vai ser o que vai dizer como a gente vai chegar no futuro. Hoje a Lanoche tem uma equipe de aproximadamente 15 pessoas. A gente estamos quase 20 milhões de faturamento. Em 3 anos, num ano de pandemia, a gente conseguiu crescer e de maneira sustentável. A gente consegue ficar sempre ali beirando 0 a 0 porque a gente está sempre investindo. Agora, com essa nova linha, a gente vai usar todo o nosso canal de distribuição. Os outros negócios também estão começando. E tudo isso sem impactar os negócios já existentes, que tem os seus diretores, que tem a sua estrutura, e a gente está criando em paralelo. Muito legal. Exatamente. Como a gente está dentro da Embeta, a gente responde pelos nossos resultados, a gente obviamente, né, que para começar a Embeta investiu, né, para começar esses negócios. É como se fosse uma startup que a Embeta é investidora e... Exatamente. Incubadora. Boa. A NanoSolutions, eu brinco, a gente funciona muito como uma startup. A gente toca as coisas muito rápido. E a gente mas a gente tem a vantagem, eu acho, que qual a dificuldade que uma startup tem geralmente? É dinheiro para investir. Né? Isso é a maior dificuldade que as startups têm.
E muitas vezes, eu vou ter que fazer uma coisa de jurídico, tem que contratar um escritório, tem que fazer a contabilidade, tem que contratar um contador. A gente tem isso dentro do grupo, das áreas corporativas. Como se a gente tivesse Facilita. incubado. É incubado, A Embeta é uma grande incubadora que nos fornece isso. A gente acaba, existe uma taxa, né, que é cobrada dentro tem um rateio. Uhum. Então, não existe, isso aí é cobrado de certa forma, mas é um grande ecossistema. E eu gosto dessa palavra porque, fornece muitos recursos. E a gente pega esses recursos e a gente faz. Agora, o que eu acho importante para ter base, né? A gente tem reuniões mensais de resultados com a diretoria Embeta. Legal. Então eles falam, pô, Vitor, Não tá rolando. não tá rolando. Tu, Dá teus pulos. Por que tu fez isso? Aham. E, sabe, a cobrança existe. Nessa reunião não participa ninguém da família. É eu e a diretoria Embeta, que se eu fizer alguma coisa errada, vai impactar nos resultados deles também. Existe reunião com planejamento e controle de produção, que isso é muito importante. Porque tem que... Enfim, aquilo que a gente já É o falando. tal do tanto- PCP. PCP, pra quem tá exatamente. acostumado. Que é a gente saber o que a gente está comprando, não comprar demais, não comprar de menos. Tem reuniões de logística, tem reuniões que todas essas partes assim que existe, que a Embeta fornece, por exemplo, jurídico, contabilidade, contratos, toda essa parte existe uma interação muito grande que a gente precisa fornecer respostas, a gente precisa... Como qualquer negócio do grupo Embeta. Isso é uma coisa que desde o nosso, quando a gente entrou, a gente nunca foi tratado como celebridades ou tipo assim, diferente, porque a gente era da família, sabe? Isso eu acho que é uma coisa interessante. Vai trabalhar igual, meu filho. Bora. Óbvio que assim, quando tu tá lá dentro, tem gente que vai saber quem tu é, ele vai falar diferente contigo. Isso não tem como evitar, tá? Isso aí... Existe mas assim, respeito, é importante tu não agir diferente porque tu é da família, tu é filho do fulano de tal, né? Sempre agir como tu agiria normal. Ainda uma coisa que eu achava legal, ainda mais quando a gente entrou, a maioria das pessoas não sabia quem era a gente, né? Só ali, o pessoal mais da diretoria, gerentes, diretores e tal. Mas teve uma vez que eu e o Vitor no início, né? Quando a gente era bem guri, a gente ia e voltava junto da empresa, né? Daí teve uma vez que eu tava esperando o Vitor já no carro, e daí no estacionamento, daí chegou, o Vitor tava vindo com uma mochila, e o segurança pediu para o Vitor abrir a mochila. Né? Daí, tudo bem, o Vitor abriu a mochila, porque ele, como qualquer funcionário. Então, ele abriu, olhou e tal, o Vitor passou, aí o Vitor me contou, né? Que engraçado, né? Tipo, topíssimo. Muito bom. E daí, no outro dia, só que eu conversava direto com com o porteiro, quando eu tava esperando o Vitor, eu sempre conversava com ele. Ele sabia quem eu era. Não sabia quem o Vitor era. Eu não sabia quem era o Vitor. Daí, no outro dia, eu tava chegando... O Vitor tava me esperando no carro, o Vitor chegou um pouquinho antes. E eu tava entrando, e ele chegou assim, Marcos, tudo bem? Aquele ali é o teu irmão? Deu, sim, dele. Pois é, não, ontem eu... Tadinho, sem Eu disse, não, nem esquenta. Que bom. Cara, olha, todo mundo. Tu não precisa saber quem é o Vitor. Exatamente. Não é parte do teu trabalho. Então, Isso acontece Cara, hoje isso ainda. é muito legal. Às vezes entra um segurança novo. Assim, pô, essa semana... o senhor não pode deixar o carro aí na loja. Boa. Só que o meu carro não cabia no estacionamento, então... ele tem uma Dodge Ram, né? Não cabe muito em vários lugares, então, no Brasil. Eu quase não coube aqui. Eu ia andando assim, ó. Mas é legal isso, sabe? E isso permeia por toda a empresa. Mas não adianta dizer que, claro, que existe tanto uma responsabilidade diferente, todo mundo espera que, pô, tu não vai falar nada dessa situação. Tu não vai falar nada, às vezes assim, tipo, pô, aconteceu uma coisa ruim. As pessoas olham pra ti, sabe? Tipo, pô, posicionamento. Se posiciona. Isso aí. E as pessoas esperam coisas, tipo assim, nos momentos ruins, esperam nos momentos bons, mas nos momentos ruins tu tem que se posicionar e tu tem uma responsabilidade maior. Mas também, tu tem que... As coisas lá já estão num nível de profissionalização que eu acho que é um objetivo para muitas empresas. Que é... A estrutura funciona com ou sem familiares. Sim. A gente tá ali para agregar. A gente não tem benefícios, a gente... O respeito tem que ser com qualquer funcionário, né?
presidente até o O Independente. resultado qualquer não um, deixa né? mentir. É. Se a gente não chegar no objetivo, não entregar a geração de caixa, EBITDA, não vai dar resultado. Sim. Não, eu vou ter que me explicar e eu vou ter que Uhum. ter plano de ação. Se não atingir de novo, a coisa vai ficando sustentável. Eu Sim. digo que o jovem né, da família que entra no negócio, é óbvio que ele vai ganhar muitas oportunidades, né? Ele tá lá, mas assim, com essas oportunidades vem toda a responsabilidade, né? E a expectativa das pessoas em volta, né? Porque, cara, vamos lá, todo mundo olha pra ti, ele é o filho do fulano e tal, né? Se tu é um cara que só faz cagada, A gente cresceu ouvindo pai rico, filho nobre, neto pobre. Ah, sim. e a gente... Você a seria gente o é neto pobre. Aham. então, tipo assim... O pessoal já ficava tipo. Só que isso aí serve como uma vacina também. Lógico. Porque a gente cresceu ouvindo isso. Né? Não, e 80% dos negócios que chegam na segunda geração não chegam na terceira, né? Só 5% das empresas Chega na chegam terceira? geração. Olha que legal. 5%, 85, 80, eu acho que 80 e 85 chegam na segunda, não chegam na segunda, e 5% só que chega na terceira, 5% dos que chegam na segunda ou 5% do total? do total. Tá. É interessante porque lá na fazenda foi a terceira geração que criou um negócio que hoje a família inteira trabalha. Então, tipo assim, a gente mudou total. E isso é, assim, de novo, a gente já estourou o tempo, inclusive, né? Tá bom o papo aqui. Essa coisa de trabalhar com família sempre é um desafio. Quanto mais profissionalizar, melhor. E no agro, acho que esse é um dos maiores gargalos. É tipo assim, o pai e a filha trabalharem junto como pai e filha, não como sócios ou não como pessoas que têm que discutir o final do dia. E esse é um grande desafio e assim, acho que vocês estão servindo como um puta exemplo pra gente do quanto é importante ter resultado, ter profissionalismo e entender que uma propriedade rural é uma empresa. Independente do tamanho. Ela é uma empresa. Foco em resultado. E Foco a em profissionalização vai servir como um escudo em algum momento da empresa. Exatamente. Outra coisa, mais pra finalizar agora, eu acho genial que os guris estão aqui de terno, né? O pessoal tá vendo, 2 executivos. Mas o Betanin, no caso, os dois são, né? O Vitor, que é o meu amigo mais próximo, ele gosta de acampar, de ir pra fazenda, tem uma Dodge Ram, pra andar em Porto Alegre, mas tem. Então, assim... Quase nunca entra em Porto Alegre, na verdade, né? Eu me escondo um pouco Ele aqui mora na área rural. Na região das ilhas, então a empresa é em Esteio. Mas eu sempre me interessei muito. O Matheus, meu melhor amigo, sempre fala que às vezes eu já tirei férias para ir entender sobre a colheita de soja. Tu ajuda na colheita, né? Inclusive já dirigi as colheitadeiras. E é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Eu tiro férias pra ir lá e ficar com ele. Fazenda. Quando eu não vou, às vezes quando a coisa aperta também, ele fala, vou ter que demitir meu trainee. E eu gosto muito. Um dos objetivos da minha vida é entrar nesse segmento. Então, não só porque eu gosto, mas também porque eu acho que isso é alcançável, né? Visto que eu tô cercado de boas pessoas. Camila, tem o Lorenzo Roas também, o Beck, tem vários amigos que inclusive a gente tem uma relação também com a SLC. Esse pessoal, assim, também me incentiva e eu olho as histórias, fico muito empolgado e tenho como um objetivo da minha vida, assim. E é legal que o Matheus é meu amigo de infância também, ele que nos conectou. E o Matheus voltou pro interior, né? O Matheus é um caso de que a sucessão funcionou muito bem. Ele é de Porto Alegre, a fazenda fica em Cruz Alta, que é a minha cidade também. Uhum. Aí ele pegou e voltou e hoje ele assumiu. E o Lorenzo, por uma questão daí o pai faleceu e ele também, ele e a Camila, inclusive era pra eles terem vindo, mas eles estão plantando agora, que aproveitar que parou de chover, eles não conseguiram estar presente aqui. Mas já estão super convocados pra próxima. E eles tocam a fazenda também. Então, assim, temos aí 3 exemplos. Eu ainda não sou um bom exemplo, porque eu viajo muito e a minha vida fez uma guinada louca. Mas sempre que dá, eu tô na fazenda. E a minha irmã tá lá agora também tocando. Então, a nossa terceira geração. Somos terceiras gerações que funcionam. Sim. Mas muito bom, gente. Muito bom. Obrigado por terem vindo. Muito legal. A nossa ideia justamente é trazer cases de outros ramos, de outras áreas, para mostrar que tudo tá conectado e que a gente pode e deve andar sempre de mão dada, porque o agro tá em tudo e vocês também, eu diria que estão praticamente em tudo também.
todo mundo tem em casa algum produto e eu acho isso muito legal, assim. E foi muito legal que depois que eu conheci vocês, eu comecei a reparar dentro de casa, tipo assim, cara, aqui ó, a vassoura, Serremo, o pote, o pote, a lixeira, aí no meu a banheiro, esponja. lá nossa, eu disse, viu, então aí, a amizade verdadeira. É isso aí. Show de bola, pessoal. Então, ó, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, dar like, comentar, fazer pergunta. A gente vai deixar o link dos meninos aqui para vocês seguirem eles, seguirem as empresas. 9 empresas que eles têm, nanotecnologia, esperma de caviar e o a Cabe mudou tudo já. Então, brigadão. Não se esqueçam de novo de se inscrever, tá bom? E até a próxima. Beijo, valeu. Feito.